Ora viva, muito boa noite família, estamos no nosso podcast na ANSTV, onde mais uma vez vamos trazer dois convidados. É a primeira vez em que trazemos dois convidados e por acaso vamos ter uma conversa super aberta e super interessante. Estamos com figuras, estamos com ilustres, em que vamos beber um pouco mais daquilo que é os seus conhecimentos e sobretudo vamos falar de um tema que tem afetado a sociedade no nosso dia a dia e que vai ser de interesse do caro ilustres lá em casa também. Desde já passo a apresentar, estamos com o Big Eddie, que é cantor, é poeta e também, acima de tudo, é jurista. É só para ver como é que o roteiro é rico. Mas também estamos com o nosso convidado que já deu as caras também no nosso podcast da NSTV. Ele também chama-se Meki Mambo. Ele é gestor de dados, ele é engenheiro, ele é poeta e também é escritor e de tantas mais obras. Aqui desde já passo a palavra ao Big Ed para que possa saudar os telespectadores lá de casa. Boa noite a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui na casa. Meu nome é Big Ed, sinto-me muito feliz por estar aqui e poder partilhar de momentos como esses. É sempre bom trocar ideias, incentivos emocionais, então estamos aqui. Yeah. Estamos aqui, o Meki Mambo, tem a palavra. Boa noite a todos lá em casa, é um grande prazer tornar a casa mais uma vez e espero ter uma excelente conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Uma excelente conversa. Nós já vamos conversar sobre um tema bastante importante. Vamos falar do imediatismo. Nós queremos saber dos nossos ilustres convidados o que é essa coisa de imediatismo, como é que ela tem afetado a nossa sociedade. Desde já, eu sou apenas um simples moderador, vou passar a palavra aos meus convidados para que eles possam, se calhar, debruçar mais sobre o tema e vamos viajar na conversa. O Big Ed, qual é o conceito, em suas palavras, do imediatismo? Muito bem. É um tema interessante, né? Imediatismo é uma coisa que, naturalmente, prefiro acreditar que todos nós temos. Eu vou chamar de prática apressada, de forma resumida. É uma prática apressada, de querer tudo daqui para aqui, né? Para aqui. Nós temos dito vulgarmente que não respeitamos o processo, não queremos respeitar o processo, então queremos tudo que seja de imediato, né? Então, com isso tem suas vantagens também, né? E também vão surgindo as desvantagens, né? Agora, se formos a olhar para aquilo que são as vantagens, eu diria que o imediatismo tem aquela coisa de tu notas que queres, às vezes isso funciona. Exato. E dá mesmo certo, tu queres algo e tu corres atrás daquilo e realmente consegues fazer aquilo sem precisar de planear muito. Mas quando formos a olhar para aquilo que são as consequências, é aquilo que vai prejudicar a sanidade mental quando tu não consegues realizar aquilo de forma apressada. Então tu ficas naquela ideia do tipo, eu não conseguia fazer aquilo e eu queria que fosse daqui. Eu tenho muito disso. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isso não é só... às vezes são necessidades que eu tenho. Por exemplo, vou falar da área de videoclipe, por exemplo. Exato. Eu estou na minha casa, estou a escrever uma música. Estou a viajar, eu penso no som. Não, esse som, estou a pensar que o vídeo fosse assim. As tantas, eu gosto de falar de José. Às vezes eu ligo para José, estou a fim de filmar um vídeo ainda hoje, vou gravar a música hoje, lá para as 16 a gente filma. Certo. Ele fica tipo, mas mano, você ainda nem gravou a música? Eu sim. Por exemplo, é uma música que fiz mesmo de forma muito apressada, mas porque tinha que ser assim, porque se eu levasse mais tempo, eu acho que acordaria com uma outra ideia, né? E para mim, fazer aquilo naquele instante, naquele sentimento que eu tinha, naquele momento, tornou aquilo especial para mim. Então eu senti, escrevi a música, gostei, era muito antes de ter o coro, mas eu já tinha sentido o que eu queria. Escrevi a música, gostei, fui ao estúdio, gravei, 2 horas depois, liguei para o José e disse, olha, estou pronto já. E nessa coisa, a consequência qual foi? Não tinha decorado minha letra. Epa. Então eu tive que forçar a minha mente a conhecer a minha própria música, porque eu só escrevi para gravar, estás a ver? Eu tive que forçar a minha mente, não preciso disso aqui, porque
No videoclipe, pá, um gajo só fica a bocas e fica Vai uma dar coisa estranha, ali. estás a ver? Certo. E só para dar um exemplo, né, do imediatismo das coisas que naturalmente acontecem, mas às vezes funciona bem. Já fiz isso umas 2, 3 vezes. Depois eu lá em casa pensava, não, mas se fosse assim, se calhar seria perfeito, mas se fosse assim, se calhar seria melhor, mas está feito já. Então, como eu estava a dizer, às vezes funciona e às vezes não. E para Não. mim, algumas vezes funciona. Quando funciona eu fico feliz, mas quando parto o barco eu fico triste. Eu fico triste porque não consigo fazer aquilo. Então, esse é apenas um exemplo, né, daquilo Daquilo que que é. já me aconteceu. Também já tiveram coisas que tentei fazer daqui para aqui, não funciona. E eu até prefiro acreditar como um dos elementos do imediatismo, quando a coisa só depende de ti, pode tornar-se dinâmica. Pode ser imediato quando depende de ti, mas quando tu vais depender de uma outra pessoa, eu acho que não tem como tu seres imediato naquela ação, porque tu podes ter a vontade, podes agir, Mas se depois calhar és a vontade da dependente. pessoa também. Exatamente. Sim. Não, vamos precisar mais tempo e tal, coisas do tipo. Então isso às vezes eu posso considerar isso como talvez um dos elementos influenciadores do imediatismo positivo, tanto quanto negativo. Negativo. Positivo para mim é quando é dinâmico, quando eu sinto que tenho que fazer, vou e faço, mas quando depende de uma outra pessoa, a coisa torna-se um pouco mais vagarosa. Por exemplo, na área da música, podemos se calhar dizer que escreveste uma letra, mas se calhar está dependendo de alguém que é para talvez escutar e para dar uns parceiros, mas a pessoa também quer o seu próprio tempo. Sim, exatamente, quero o seu próprio tempo. Eu vou ser sincero, a maior parte das minhas músicas, eu ensaio muito, eu passo muito tempo, posso levar muitas horas, escrever, a ensaiar, a repetir a mesma coisa, por isso é que facilmente fica. E, bem, é uma prática também, né? Tu fazes aquilo sempre. E quando vou para o estúdio, há uma música que o Make Mamo participou, por exemplo, Família em Primeiro Lugar. Família em primeiro lugar. Família em Primeiro Lugar, ele fez a introdução da música, ele, junto de 2 amigos meus, fizeram a introdução e aquilo não era planeado. Então podemos considerar aquilo do imediatismo também, pelo fato de ter. Mas foi uma coisa bonita, não foi? Foi uma coisa bonita. Surgiu daqui para aqui, mas foi uma coisa bonita. Então funciona bem às vezes. Eles estavam lá para escutar a música, gostaram da música, gostaram da ideia, porque também podiam se recusar. Não, essa música, pá, eu não posso lá pôr minha voz, porque aquilo, isso, minha imagem, tudo mais. Fatores que influenciam. Exato. Né? E às vezes funciona. E para mim, a maior parte tem funcionado. Quando não funciona, eu fico triste. Agora, se isso prejudica, realmente prejudica. Né? Realmente prejudica. Eu às vezes não me sinto bem. Exatamente. Às vezes não me sinto bem. Mas pronto, são coisas. Eu acho que todo aquele que é um homem tem essa prática. Do imediatismo. Exatamente, não tem como. Talvez vamos para o outro convidado, o Make Mambo. Estamos a ver aqui, é engenheiro, é poeta, é escritor, é gestor de dados. Toda esta rica e vasta, ou seja, toda esta bagagem, como é que é gerir esse todo assunto? Se calhar estamos a falar mesmo do imediatismo, podemos se calhar dizer que o imediatismo tem exercido uma influência na vida do Make Mambo. Eu acredito, tal como o Big Ed esteve a falar, faz parte de todo ser humano ter uma chamada ao imediatismo. Mas eu não gosto muito de ser tão imediato porque eu prefiro planificar mais as coisas que eu faço. Então, por exemplo, se eu tenho uma vasta lista de atividades e eu não sei qual é a minha prioridade, eu não faço nada. Eu descanso e olho para o que eu tenho a fazer e existe uma prática que diz, olha, para conseguir ter sucesso em uma atividade, procure saber qual é a melhor forma de ter fracasso naquela atividade. Então, quando tu descobrires como fracassar, você já vai saber como acertar. É só não fazer o que vai te fazer fracassar, se focar no que é prioridade. Obviamente que quando falamos de arte, principalmente, nós muitas vezes não acordamos com aquela ideia que parece incrível. Ela aparece de acordo com o meio, com o ambiente, e aí nós temos que jogar com imediatismo. Mas é muito importante tomar nota que muita gente sente-se frustrada e com os sentimentos até abaixo do esperado, porque eles buscam ser imediatos em áreas que tinham que ter um progresso, ou seja, tinham que respeitar um processo. Então, quando nós não respeitamos o processo, mesmo dentro do imediatismo, tem um processo. O Big esteve a falar que é aquele momento que você teve a ideia, quer
colocar a ideia no papel, quero filmar agora, mas mesmo nisso há um processo. Quando o Big Ed esteve a falar, há uma organização. Ele não só pensou em filmar o vídeo, mas ele, antes de pensar em filmar, pensou em que ele tinha que ligar. Ele podia ligar para mim e não iria acontecer nada. Mas ele tomou a chamada de imediatismo, seguindo um determinado processo. Então essa é a minha primeira deixa. Tem que ter um processo e descobrir quais são as áreas da vida que nós temos que tomar chamadas mais imediatas, quais são as áreas que nós temos que planificar. Porque a longo prazo, uma pessoa que só é imediatista, ela faz muita coisa, mas não se firma em nada. Tem falta de persistência, porque nem todos os dias você vai conseguir colocar a ideia no papel, nem todos os dias você vai ter um network a teu favor. Então, nos dias que você não tiver essas condições todas arroladas, você vai desistir. Isso é falta de persistência. A persistência não vem com o imediatismo, a persistência vem com o ato de perseverar naquela ação várias vezes. Tentou uma vez, tentou a segunda, tentou a terceira e faz uma série de planificações para isso. Eu, quando tenho criado os meus textos, sigo uma linha cronológica. Muitas vezes é o tema, é o ambiente, são as pessoas que lá vão estar. E eu organizo, faço um sketch daquilo que eu quero ver no meu texto. E depois eu descanso. E o meu texto acontece mais na mente do que no papel. Eu descanso e vou imaginando. Se me deram uma semana, eu coloco no papel no primeiro dia, visito o meu papel pensando em o que eu quero escrever. E no sexto dia, talvez, o texto vem. E não é só o texto vir. Durante esse processo, eu vou estudando as coisas relacionadas ao meu texto, para que o texto não seja vazio. E na hora de treinar o texto, eu acho que nunca treinei por 30 minutos. Eu treino em média 1, 2, 3 horas de tempo para poder declamar um texto. E para ser imediato, em 3 minutos por vez, eu lembro de uma vez que escrevi um texto durante uma semana, ensaiei o texto das 22 até as 3, para declamar 3 minutos. E depois de declamar, as pessoas ficaram muito impactadas. Oh, incrível, tu és muito talentoso. Eu não acredito muito nisso. Eu sou perseverante e eu sei enxergar que neste momento é para ser mais imediato, é para fazer porque tem que ser feito, e se eu deixar de fazer agora, eu não vou ter mais esse momento. Mas há momentos também que presto mais atenção e digo, não, agora é para descansar. Principalmente quando a minha lista de atividades está muito extensa, muita gente está a querer resultados. Eu me foco no prioritário e simplesmente desligo tudo o resto. Por vezes eu apago todas as redes sociais e só converso com quem é necessário. Só chamadas e mensagens necessárias para poder ter um momento e se focar no o que é mais prioritário. Só para finalizar, muita gente chamam de fake ocupado. É ocupado de mentira. Se ocupa de muita coisa, mas não faz nada no final do dia. É falta de planificação. E muitas vezes, se você for a ver o estilo de vida dessas pessoas, são pessoas muito imediatas. Eu quero fazer agora porque tem que ser feito, e se não for feito, eu não vou me sentir bem. E as coisas não têm que ser assim. Exato. O Big Ed, como é que o imediatismo pode afetar aquilo que são as nossas relações sociais? De que maneira? Bem, Ou seja, estamos a falar do imediatismo, e eu, quando olho para vossas carreiras, vós sois pessoas muito ocupadas e muito, se calhar, com várias tarefas e várias subdivisões. Tem várias profissões. Temos aqui, por exemplo, do engenheiro, poeta, escritor, mas também temos aqui ao lado do cantor, poeta, jurista. E de que maneira que isto pode afetar aquilo que são as vossas relações sociais? Qual é o tempo que vocês têm tido, por exemplo, para um papo assim de amigos? Sentem que há uma influência, tem acontecido uma influência destas? bem, na verdade é que sempre influencia, né? Como sempre, eu gosto, estou numa altura de falar do positivo e do negativo para mim. Exatamente. Estou numa fase em que prefiro olhar as coisas assim, não vou muito naquilo de é certo, é errado, né? Prefiro mais, posso de vez em quando dizer isso. Bem, para ser sincero, eu às vezes levo muito tempo sem falar com os meus amigos, quando estou a trabalhar nos meus planos. Eles também têm planos deles e às vezes quando eu os procuro não estão lá.
certamente estão a cumprir os planos deles. Exato. Então, em parte, significa que eles devem respeitar esse meu lado também. Certo. Eu trabalho muito nas atividades que, às vezes, até uma vez eu disse que chega uma altura em que o trabalho passa a ser divertido. Quando você deixa fluir. Torna-se chato depois, mas quando tu já entras na sintonia, não gosto de dizer brincas, mas tens uma conexão com o teu trabalho, que quando tu vais para casa, estás a trabalhar na cabeça ainda. Tu estás ainda lá, né? E de certa forma, às vezes é bom tu deixares o trabalho de lado, conversares com os teus amigos, porque são eles, no meio de uma conversa, é lá onde surge uma ideia fantástica, nunca se sabe. E tu voltas para casa com mais ideias. Agora, se isso influencia na tua relação com os outros, certamente. Por exemplo, vou falar mesmo de mim. Eu já passei bons meses a escrever música, porque tinha um plano de tirar um álbum, certo? Eu já gravei 2 vezes um álbum, 2 álbuns com o mesmo nome, Poeta no Escuro, 2 vezes, porque o primeiro não me satisfez. Era uma altura em que eu precisava falar um pouco de mim, né? Um poeta no escuro, né? Tinha que transmitir um pouco daquilo que eu sentia. E no segundo álbum eu senti que se calhar aquele não, já tinha lançado, mas não era aquilo que eu queria. E eu fiz de novo. Quer dizer, há quem pode olhar para mim, mas podia ter dado outro nome, podia contar uma outra história, mas para mim não, tinha que ser aquilo. E já agora, por que este nome Poeta no Escuro? Bem, Poeta no Escuro porque existem várias definições que eu criei na minha cabeça sobre Poeta no Escuro. Estás a ver quando tu estás no anonimato, tu fazes Certo. aquilo que tanto amas e fazes para ti. E aí chega uma altura em que queres fazer para ti e para os outros também. E quando tu não tens essa abertura, não tens como transmitir ou levar a tua mensagem para os outros, tu continuas, não digo que para sair do escuro as pessoas devem te conhecer, não, é você mesmo, eu tinha que sair de mim mesmo. Eu tenho dito assim, existem muitos eus. Exatamente. Um eu, né, que é Dentro, do meu lado, quer dizer, sim. dentro do teu principal. Exatamente, tem vários. Exato. E alguns precisam sair, né? Outros são mais calmos, outros são mais agitados, outros são mais pacíficos e coisas assim. E aquele meu Poeta no Escuro estava guardado, era um sentimento meu. Vou ser sincero, eu já tive problemas com a minha família por ser muito profundo nas minhas músicas, por falar de cenas que eu mesmo vivo. Não devias contar aquilo, é mais fechado. Já tive problemas com a minha família por causa disso, mas é assim que eu faço. Então tive que me libertar. E estes 2 álbuns, Poeta no Escuro, fizeram isso comigo. Estou mais à vontade agora, já avanço para novos temas musicais, falo sobre diversas coisas. Isso me deixa mais à vontade. Agora, qual é a influência que isso teve na minha vida? É verdade que, às vezes, para ser sincero, eu paro e penso e vejo que devia ficar um tempo sem fazer o que eu mais faço, né? Não digo na prática, digo dentro de mim mesmo, porque toda a criação, como estava a dizer, o Make Mambo, você cria, né? Ele pode não trabalhar no papel, mas trabalha na mente. Então tu vais processando aquilo que tu queres e isso às vezes, de certa forma, acaba te afastando das outras pessoas. Tu tens um plano na tua cabeça, imagina, tu vais para a faculdade, tu queres voltar para casa apressado só porque tens de trabalhar no teu projeto. E ocupas tanto tempo. Não estou a dizer que não temos que trabalhar de formas individuais, em casa. Temos que manter as relações com as pessoas, temos que conviver. Até porque, quando tu ficas muito tempo na tua, podes cair na depressão. E eu conheço pessoas que estão nesse estado de depressão por coisas como essas. Exatamente. Isso é muito importante. Eu estava a falar com o Make Mambo antes mesmo de chegar aqui, que é importante sempre criar rotinas, hábitos de distração dentro da tua própria casa. Quando tu és uma pessoa que fica sozinho, tens que criar uma rotina, um line-up dentro da casa. Eu vou ao trabalho, me apeteceu, vou fazer um jantar assim, vou fazer um almoço assim, distrai-te. Então isso certamente faz-te bem, crias um line-up, umas tarefas para cumprir diariamente. Eu faço muito isso, tenho uma lista, eu faço meus planos de 5 coisas. Nem todas as coisas precisam ser fora de casa, outras podem ser dentro de casa. Eu fico, não, minha tarefa é essa aqui para hoje. Se eu consigo fazer aquilo tudo antes das 12, realizei meu dia, estou feito. O resto é aquilo que as pessoas dizem. As pessoas sempre vão gostar e não gostar. Isso é tudo mesmo, né? Yeah. Então acho que é mais ou menos isso, né? Acho que fugi um pouco, mas depois, né? Estamos aí. E DJ o Make, uma vez falavas nos podcasts
e tiveste até que apanhar uma certa doença porque aconteceu algo em que fez escrever um poema. Portanto, podemos falar do imediatismo e saúde mental, como é que foi gerir essa situação? Realmente, o imediatismo faz com que a longo prazo as pessoas desenvolvam certos problemas, não só mentais, também sociais, porque acabam ficando pessoas isoladas e o mal da solidão é que para quem está na solidão passa a gostar dela e não quer sair mais. Eu acho que é por isso que as pessoas ficam bastante deprimidas, porque a solidão tem a prerrogativa de compreender esse processo de compreensão. É como se sozinho fizesse mais sentido, o que não é o correto. Então, para mim, quando estava em épocas onde criava muitas obras, acabei ficando muito solitário. Falava com poucas pessoas durante o meu dia, poucas pessoas. Eu raramente saía para ter com os meus amigos e no máximo ficava com uma, duas pessoas de forma mais íntima, que tinha uma conversação mais prolongada. E eu fui enxergar que perdi muita coisa, porque as pessoas à minha volta foram desenvolvendo e em certa parte eu perdi o desenvolvimento dessas pessoas importantes da minha vida e depois tive que correr atrás para poder enxergar isso. Eu acredito que é possível ter sucesso sim e ter uma vida social ativa. É possível ser, como o Big Ed esteve a dizer, marcar prioridades. Talvez uma das prioridades é perguntar como é que as pessoas estão à sua volta, tirar talvez 30 minutos para conversar com alguém sobre algo que não te remeta diretamente ao teu trabalho, porque é um hiperfoco, nós somos tão focados em tanta coisa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e você acaba criando um ecossistema que tudo te leva para o teu trabalho. Tudo vai te levar para o trabalho, todas as pessoas que você vai se conectar, é como se elas te levassem também ao trabalho, se você não conseguir dividir. Então, quando eu enxerguei que estava a cair em depressão, ansiedade, eu disse, não, eu tenho que mudar alguma coisa. Tenho que saber dividir, que este é um tempo de criar as minhas coisas e ter contato com pessoas. Passei a fazer algo, passei a caminhar. Caminhava sempre no final do dia e caminhando, saudava algumas pessoas na rua, desconhecidas, eu caminhava e comecei a enxergar que, uau, eu já estou a me abrir mais para o mundo, porque eu acabei me fechando, acreditando que o sucesso também era resultado direto de ser uma pessoa antiquada, uma pessoa fechada. E não, não é sobre isso, é sobre saber dividir os seus tempos. É tempo de criar algo, é tempo de se focar nos estudos, vamos focar nos estudos, mas é necessário deixar também tempo para viver, porque de nada vale ter tudo quanto queremos se as pessoas que nós mais gostamos, nós próprios as afastamos e não estão do nosso lado. Você vai festejar com quem? Você tem tudo, mas não tem nada. Então, depois de aprender isso, depois de muitos anos, depois de sofrer, adoecer, é que eu compreendi, não, eu preciso ter no meu dia a dia hábitos que façam com que eu possa desanuviar de toda a pressão. Se é no trabalho, talvez algo que eu fazia sempre no início do dia e sempre faço quando é necessário. Quando eu tenho uma lista muito complexa de atividades, sempre que eu acordo, eu lavo os pratos e arrumo a casa. E quando eu vou lavando os pratos, cada prato que eu lavo é um processo pelo qual eu preciso passar para resolver o problema do meu dia. Então eu divido a lavagem em etapas. Eu vou ensaboando o prato, é um processo. Eu olho o prato como lavar, ter os pratos limpos ou as louças limpas é o meu resultado final. Está sujo, então é como eu estou, sem resultados, sem enxergar uma luz dentro do meu problema. Enquanto eu vou lavando, eu vou pensando em etapas pelas quais eu tenho que passar para chegar à louça limpa no meu problema. E muitas vezes tem funcionado. Que eu, depois de lavar os pratos, arrumar a casa, eu vou ao local onde eu tenho que ir. E quando eu chego lá, a solução chega, porque, tal como o Big estava a dizer mais uma vez, tudo começa na mente. Nós somos tão imediatistas que nos esquecemos de, por exemplo, arrumar a cama. Você sai sem arrumar a cama.
Você tem um dia complicado, volta para casa, a cama está desarrumada, o sentimento é péssimo. Você olha para ti como a pior pessoa que tem. Yeah, Yeah, isso é mesmo verdade. Como alguém que não consegue nem arrumar a não cama. consegue nem arrumar a cama. Você teve um dia complicado. Você olha para a cama, está desarrumada. Mas se você, por exemplo, arruma a casa, deixa a casa organizada, quando você sai, tem um dia complicado. Você chega em casa, está tudo organizado. O primeiro sentimento é que, uau, a confusão não chegou em casa. Yeah. Graças a Deus eu posso descansar em casa. Eu estou em casa, eu posso descansar. E o teu ambiente molda os teus resultados. Isso é uma grande verdade. Os nossos ambientes moldam os nossos resultados. Tanto a organização e a desorganização podem ser usados para atingir um determinado objetivo. Eu lembro quando estava na faculdade, na semana de testes, eu arrumava toda a casa menos o quarto. Eu colocava cadernos em cima da cama, às vezes jogava roupa, e meus colegas chegavam, olhavam e diziam, o que está a acontecer? Eu dizia, olha, você tem coragem de dormir neste ambiente? Eles diziam, não, aqui não dá para dormir, deixa arrumar. Eu dizia, não, não é para arrumar. E eu amanhecia a estudar, porque eu não encontrava paz para dormir naquele quarto. Era tanta desorganização que eu não encontrava paz. Eu saía, fazia o teste e tinha bons resultados. Logo que eu chegava em casa, arrumava tudo. E eles diziam, uau, tu tens sorte. Não, não é sorte, é um processo. Então nós temos que olhar para os processos que nós temos que fazer e que vão dar certo para nós. Por exemplo, para mim essa prerrogativa de lavar a louça, eu faço muito também com cozinhar algo novo. Se eu tenho um grande problema, eu vou ao mercado, compro vários ingredientes, alguns dos ingredientes que eu não gosto normalmente. Eu compro-os todos, lavo e começo a olhar o prato principal, o meu resultado, como aquilo que eu quero para o problema. E de forma imediata começo a preparar cada ingrediente. Olha, agora eu vou colocar tomate. Eu vou pensando naquele problema. Qual é o tomate que eu tenho que colocar no meu guisado? E quando eu vou comendo, no dia seguinte eu já tenho a resposta do meu problema. Então as pessoas pensam que, uau, é imediato. Você pensou e recebeu. Nem sempre é assim. E eu acredito que há uma dose de organização no imediatismo. As pessoas que conseguem usar o imediatismo para ter sucesso são pessoas que já são organizadas dentro de um processo. Elas já sabem que eu tenho que seguir normalmente. Por exemplo, o Big Ed é cantor, ele sabe que, uau, essa chamada para ação, se eu não fazer agora, já perdi e já não tenho outra chance de fazer isso. Então, o que as pessoas veem? As pessoas veem, por exemplo, um cantor, um escritor ou um profissional bem-sucedido e eles ainda não entendem o processo para conseguir obter aquele resultado. Não quer ter os mesmos resultados de alguém que já tem anos de experiência, que já tem uma convivência mais intensa com aquela realidade. Não é possível. Você vai ficar triste. Vai desenvolver sentimentos não bons. Você até pode ter bons resultados em médio prazo, mas a longo prazo os teus médios resultados vão aniquilar a tua emoção, tua saúde emocional, porque para todo nível existem problemas do nível. Então você tem que ser preparado para os problemas do nível. Um cantor que está a começar não pode esperar compreender os problemas que o Big Ed tem. Sim, um escritor também está a começar. Mesmo eu não posso tentar compreender quais são os problemas que um escritor que já tem várias obras no mercado lançadas possui, porque ele suportou certas dores que lhe prepararam para suportar o nível que ele está. Certo. Talvez o Big Ed, quando eu falar de imediatismo, ele acaba de falar que tem mais de 100 músicas no mercado. Como é que está a carreira do Big Ed? Em termos daquilo que é as músicas, você está satisfeito? De forma imediata, se almeja também. Como é que tem dado os seus passos? Como é que está a carreira do Big Ed? Bem, se eu estou satisfeito, não. Claramente que não. Bem, são várias perguntas, às vezes numa só, né? E às vezes aparece tanta coisa na cabeça para dizer. Eu tenho dito assim, atualmente, eu sou mesmo artista, eu não faço por acaso, né?
posso ser, como é que estava a dizer, de imediatismo. Eu prefiro acreditar que existe uma prática nisso. Alguém que passou por um processo. Eu posso ser alguém que tem esse comportamento de querer as coisas imediatas, mas de tanto eu fazer isso, eu tenho uma prática. Eu já vou desenhando a coisa enquanto escrevo a música, já estou desenhando com quem eu falo, como eu faço depois, quem está disponível agora, tudo desenhado já. E quando eu ligo para aquelas pessoas, eu sei que estão alinhadas. Quando não estão, é aquilo que eu estava a dizer, fico dependente da dinâmica deles já. Yeah. Mas sobre a carreira, eu tinha parado um pouco, né, em questões de aparição, né, eu voltei já uma semana atrás, se não duas, uma semana e meia. Parei porque precisava, não dá para ser de repente, né? Não dá para ser de repente, tenho que analisar, ver como é que estão as coisas, como é que eu tenho que chegar, porque eu não posso chegar como alguém, eu não gosto de chegar a um sítio como mais um, eu tenho que ser aquele que chegou, exatamente, tem que ser aquele que chegou. Então agora estive numa fase de observar meus colegas, o que estavam a fazer, como estavam a fazer, quem não estava a fazer aquilo, para eu chegar e fazer aquilo, né? Para eu chegar e fazer aquilo. Quanto às músicas, eu já gravei muitas músicas, tenho muitas músicas no estúdio, em projetos, outras por terminar um refrão, por terminar aquilo, e outras estou ainda a sonhar em alguém que vai encaixar perfeitamente naquilo que eu quero, né? E bem, são 100 músicas lançadas e outras tenho. Música, como é que aquilo funciona? Tu gravas uma música hoje, para ti não é novidade, mas se eu trago para o Mac, gostei, gravaste quando? Há 6 meses atrás. 6 meses atrás, mas é uma novidade para eles, estás a ver, né? Então eu tenho um monte de música e às vezes algumas músicas que eu já gravei, eu fico, não, agora estou com uma outra mentalidade, acho que não vou lançar aquilo, porque aquela é uma mentalidade antiga, mas se calhar é aquela mentalidade antiga que alguém precisa. Então por isso é sempre importante, tu tens um projeto, lanças, né? Analisas o projeto, lanças. Eu, por exemplo, tenho tantas músicas, agora não é o momento, eu sinto que agora não, mas brevemente eu vou lançar. Então, quanto mais eu gravo músicas, mais eu me liberto, é uma nova fase para mim. Por exemplo, há um ditado que tem girado em Dubai, que é: quando tu tens um problema, tu escreves o problema num papel e jogas fora, aquilo vai. Comigo acontece na música, eu escrevo as músicas, deixo no áudio, né, a minha ideia, aquilo fica aí, para mim tirei minha concepção daquilo, para mim é isso. Mas às vezes nem aquilo, eu posso estar errado, o que é certo para mim pode ser errado para ti. E é assim que funciona. Por exemplo, eu perdi minha avó, e para uma pessoa que eu vivia, né, tinha uma relação muito boa, morava com ela na mesma casa, era perfeitamente. E é verdade que eu tenho traumas ainda, tenho memória, tenho lembranças, são coisas que não esqueço daqui para aqui, e eu vivo com isso. E eu fiz um álbum para ela, mas por ironia do destino, ela, quando estava bem de saúde, eu escrevi uma música, gravei, chamava-se Agradecer em Vida. Essa era aquela música, era para ela. Não, era Agradecer em Vida. Mas de tanto eu adiar o lançamento daquela música, não, momento certo eu tiro aquilo, porque eu não queria que fosse do nada, eu queria que fosse um videoclipe, que eu chamasse a velha para um sítio assim, ela comesse lá, fizesse um vídeo, pá, aquilo ficava para mim um vídeo bonito, ela bem vestida, comia lá, o pessoal da produção filmava ela e tudo mais, ela toda tímida, e aquilo ia ficar uma boa lembrança para mim. Mas de tanto eu pensar em projetar, e também por questões financeiras, ainda não, esse valor aqui é para um vídeo assim, não, vou esperar mais um bocadinho. E a música acabou ficando pendente. Quando ela fica doente, eu não tinha como fazer aquilo, Agradecer em Vida naquele momento, porque já era uma outra situação. Então, se eu me senti arrependido por aquilo, sim, porque devia ter feito antes. E como é que eu ia fazer aquilo? Já não tinha como. Só podia ter esperança de que ela recuperasse um dia, ficasse bem e depois o fizesse. Mas não aconteceu. Senti aquela fase de tristeza. Eu disse, não, eu ia para o hospital, voltava para casa, era uma rotina cansativa. E de tanto fazer isso, música foi se criando naturalmente, com os problemas, as minhas atividades, o trabalho, a rotina. Na minha cabeça eu nem sabia que ia sair música. Só sei que aquilo estava sendo criado. Deparei-me um dia no quarto a ouvir um beat. Não, vou escrever uma coisa assim.
E fui escrevendo um monte de músicas, outras até que não fazem parte do álbum A Vossa Rita Luto. São outras que eu preferi não publicar porque são muito pessoais, são. Yeah, tem que ser mesmo para mim. Naquela altura eu fui escrevendo músicas, fui escrevendo ideias. Pá, quando minha avó infelizmente perdeu a vida, eu fui mesmo no estúdio no dia seguinte, gravei 12 músicas naquele dia só. Estava com o produtor lá, disse, não, é agora. Fomos lá, gravamos 12 músicas naquele dia mesmo. E foi cansativo, muito cansativo aquele dia, mas muito cansativo. Exatamente. Exatamente. Positivo, sim. Pela prática, aquilo que eu estava a dizer, a prática. Há quem é imediato, mas também tem a prática e consegue dinamizar. E se calhar encontra alguém que é proativo como ele. Então aquilo acaba fluindo. Né? E foram várias situações, gravamos aquelas músicas, depois existiram momentos em que tu tinhas que ir, por exemplo, para a igreja e eu tive que gravar o áudio da igreja, tudo natural. Eu não queria que chamasse o grupo coral para cantar aquelas músicas de sentimento no estúdio e eu preferi gravar lá mesmo na igreja, o áudio e tudo mais. Por isso até meio que depois se prestares muita atenção, tá no YouTube o álbum todo. Se fores a prestar atenção, se fores a escutar o áudio, aqueles todos estão em sequência, tu vais ouvir que são feitas naquele momento, não é nada de chamar uma equipe para estar lá, tinha que ser um máximo, porque eu não tinha cabeça para chamar pessoas para fazer uma tristeza para mim, estás a ver? Porque aquilo de certa forma, eu até prefiro acreditar que meus familiares quando escutaram aquilo ficaram mais tristes ainda, mas eu precisava daquilo para mim. Sim, eu precisava disso. E aí onde surge o fato do poeta no escuro. É uma questão de eu querer estar, não é bem estar em paz, mas é que eu não queria me sentir como alguém que fez alguma coisa para ela, mas eu acho que não tratava-se dela, tratava-se mesmo de mim. Estás a ver? Era uma paz que eu procurava e nunca encontrei. Se calhar tinha uns intervalos positivos, aí dava umas fugas. Então, o álbum todo foi feito nas pressas. Está a falar do Poeta no Escuro 1, 2? Não, estou a falar da Vossa Rita Luto. Esse álbum de luto, depois que perdi a minha avó, foi feito todo nas pressas, mas porque tinha que ser assim. Porque eu não ia para casa pensar, não, que tal se alguém chorasse aí assim, não dava para ser. Né? Tinha que ser naquele momento. E por isso quando eu levei aquilo todo, o material que eu tinha para o meu produtor, ele ficou tipo, tchê, bro, 12 músicas hoje, eu disse, se conseguimos fazer 6 ou 2, você vai depender da nossa dinâmica. Se ficarmos até aí, pá, pronto, amanhã a gente continua, mas a ideia é pôr as mais tristes hoje, porque amanhã não vou ter esse feeling de hoje. Então a gente foi, colocou aquilo, foi, e depois eu fui para casa, pensei, disse, não, aqui tem que ter uma música que deve se chamar Minha Estrela. Porque ela sempre... Sim, a Vossa Rita nesse caso. Eu vou gravar uma música que vai se chamar Minha Estrela. Ela é minha estrela. E eu quero que... Sim, ela é minha estrela. Eu queria que sempre que olhasse para o céu, eu visse a estrela mais brilhante e eu imaginasse nela. E eu gravei uma música, Minha Estrela. Foi aí que eu liguei para José e disse, olha, José, Minha Estrela. Tenho a ideia de Minha Estrela, é esse som que eu quero para a velha. Quero fazer, tomas aí o áudio, analisa quanto tempo. Ele disse, não, deixa-me lá escutar com calma e tal. Estás a pensar o quê? Eu disse, estou a pensar num quarto do hotel. Filmamos num quarto do hotel e tal, assim, uma cama meio desarrumada. Não, uma coisa mesmo fina. Opa, pronto, que tal tu ires lá conversar, pagas o hotel, sem problema. Pá, mesmo, dia seguinte, lá para as 6, vou para lá, pago tudo, confirmamos a coisa e entramos. Começamos a filmar a coisa normalmente e aí, o processo foi esse, né? Foi imediato, né? Aquela corrida toda, mas como a prática, né? Às vezes a desorganização prejudica também, né? É verdade que tivemos desafios lá por falta de tempo, não seguimos o ritmo normal do processo, porque ele, se calhar ele precisava de uma equipe mais profissional, precisava de mais luzes, precisava de mais não sei o que se calhar o vídeo seria melhor, seria mais, só que eu precisava daquilo naquele momento, para mim, né? Precisava daquilo e assim foi. Talvez para fecharmos, podemos encontrar um equilíbrio possível. Nós, como jovens, na nossa sociedade desempenhada, temos essa corrida. Deixa para não consegue, se calhar, até mesmo um poema de forma imediata. Para pensar assim, não sei, podemos encontrar um equilíbrio. Eu acredito que é possível encontrar um equilíbrio e talvez deixar em forma de um poema imediato,
Disseram para fazer um poema e imediatamente coloquei-me a sorrir. Não sabia eu que poderiam me perguntar isso, mas poetas devem andar com livros cheios de palavras na mente. Talvez buscar por algumas definições que façam algum sentido nesses versos inversos, palavras. Parece meio controverso nesse universo buscar ser tão direto, incisivo, direto, mais uma vez, ou redundante. Não seja tão apressado ao ponto de se esquecer do mais importante, não seja quem tem tudo, mas não tem nada. Quem se sente sozinho mesmo em sua casa, quem pode comprar, mas não compra porque nada lhe satisfaz. Do nada surgem essas palavras. Sou poeta, já disse. É um trabalho andar com livros cheios de palavras na mente. Deprimente. É ser imediato ao ponto de não enxergar o processo que está logo à sua frente, batendo à porta. Que horas são? Ele está do lado de fora, é a felicidade querendo entrar, te mostrando que há um tempo para tudo e debaixo desse tempo já lá vai correndo o nosso tempo e este é o tempo de dizer para o tempo que preciso de mais tempo para mim mesmo e para os demais, porque ademais é bom quando se sentimos bem, mas é muito melhor quando os outros se sentem bem por nós mesmos. Muito obrigado. Precisamos bastante do nosso podcast Assim deixamos com os dois super convidados. Até lá.